بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos. Que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, bem-vindos a todos nesta série de aulas de fiqh, de jurisprudência, aulas baseadas neste livro intitulado Durusun fil Hadith wal Fiqh, o livro que é ensinado aos estudantes iniciantes da Universidade Islâmica da Al-Madina. Continuamos neste capítulo que é o capítulo da Zakah, da esmola obrigatória, mais precisamente no subcapítulo da esmola sobre as culturas, sobre as plantações agrícolas e mais precisamente sobre os grãos e os frutos. Então, no final da aula anterior, abordámos rapidamente uma nova questão, que é quais são os tipos de plantações que estão expostas ou que estão sujeitas à zakah, à esmola obrigatória. E dissemos que este ponto é extremamente importante e que é muito importante de saber que não são todos os tipos de culturas, não são todos os tipos de plantações agrícolas e, mais precisamente, não são todos os tipos de grãos, nem todos os tipos de frutos que estão sujeitos ou que são expostos à zakah, à esmola obrigatória. Então esse ponto vai ser, bi'idhnillah, esclarecido nesta aula e passamos à tradução do que foi dito pelo autor. Então o autor disse: os textos sagrados, an-nusus, al-kitab, o sunnah, e como sabemos todos, os textos sagrados são o Alcorão e a Sunnah. O Alcorão, que é a palavra de Allah, Tabaraka wa Ta'ala, e a Sunnah, que é aquilo que foi revelado ao mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mas que não está presente no Alcorão, mas sim na sua Sunnah, que são os ditos do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, os seus atos, as suas aprovações e os seus consentimentos e também as suas características físicas e morais. Então este ponto é um ponto que já foi esclarecido em outras aulas, mas, de maneira resumida, os textos sagrados são o Alcorão, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, e a Sunnah do mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, e sublinhamos este ponto extremamente importante, que é que a Sunnah é uma revelação de Allah, tabaraka wa ta'ala, ao seu mensageiro, sallallahu alayhi wa sallam. Então, depois desta breve parêntese, voltamos àquilo que disse o autor. Então o autor disse: os textos sagrados, an-nusus, o Alcorão e a Sunnah, mas também o consenso, al-ijma', mencionaram 5 tipos de produtos alimentares. 5 tipos de culturas ou de plantações. Então aqui o autor nos dá uma base sólida para que possamos compreender este capítulo. Ou melhor dizendo, este subcapítulo, que é a esmola obrigatória sobre as plantações. E nos diz que os textos sagrados, o Alcorão e a Sunnah, mas também al-ijma', o consenso,
mencionaram 5 tipos de produtos alimentares. 5 tipos de culturas ou de plantações agrícolas, acerca dos quais não há divergência. Sobre o facto que são sujeitos ou são expostos à zakah, à esmola obrigatória. E esses 5 tipos de produtos são os seguintes: a sha'ir, a cevada, al-hinta, o trigo, a salt, o centeio, a zabib, as passas, o tamr e as tamras. Então estes são os 5 tipos de produtos sobre os quais não há divergência sobre o facto que são sujeitos à zakah. E nestes 5 produtos temos 3 tipos de grãos e 2 tipos de frutos. Os 3 primeiros mencionados são grãos, a cevada, o trigo e o centeio. A cevada, o trigo e o centeio são grãos. E as passas e as tâmaras são considerados como frutos secos. Então, acerca destes 5 tipos de grãos e frutos, acerca destes 5 produtos, não há divergência. Não há divergência sobre o facto que sobre estes 5 produtos é obrigatório de dar a esmola, é obrigatório de dar a zakah, a sadaqa. Pois todos estes 5 produtos foram mencionados nos textos sagrados. Depois o autor disse o seguinte: وَيُقَاسُ عَلَيْهَا مَا فِي مَعْنَاهَا. Depois de ter mencionado e esclarecido este ponto, que é a base deste subcapítulo, o autor nos fala de um ponto muito importante também a compreender, que é o seguinte: e por analogia, comparamos a estes 5 produtos outros produtos que têm as mesmas características que eles, que tenham obrigatoriamente 3 pontos em comum. 3 pontos em comum. Então o autor, depois de ter mencionado que estes 5 produtos não há divergência sobre o facto que estão sujeitos ou estão expostos à zakah e que foram mencionados nos textos sagrados, no Alcorão e na Sunna, e que há um consenso sobre estes 5 produtos, há al-ijma' sobre estes 5 produtos, o autor nos diz que, por analogia, e é o que se chama al-qiyas, por analogia, comparamos a estes 5 produtos outros produtos, além destes 5, que tenham as mesmas características que eles, as mesmas características que estes 5 produtos mencionados. Então, podemos comparar por analogia a estes 5 produtos mencionados, que são a cevada, o trigo, o centeio, as passas e as tâmaras, podemos comparar a eles outros tipos de produtos. Mas para o fazermos, para que possamos fazer analogia, há 3 pontos que têm que obrigatoriamente estar presentes. 3 pontos ou 3 características têm de estar obrigatoriamente presentes nos outros produtos para que os possamos comparar a estes 5. Para que os possamos comparar
a estes 5 que são a base. Que são a base. Pois foram mencionados nos textos sagrados e sobre os quais há o consenso, al-ijma'. E podemos dizer, como também foi dito anteriormente, rapidamente, que esta analogia, este qiyas, se faz unicamente com os grãos, pois os frutos, os únicos sobre os quais os únicos que estão expostos à zakah são os que foram mencionados anteriormente, que são as passas e as tâmaras. Os outros frutos não estão expostos e não são expostos à zakah. E iremos já a seguir, bi'idhnillah, falar desse ponto. Então, aqui podemos dizer que, resumidamente, esta analogia da qual estamos a falar se faz unicamente com os grãos, pois são os únicos os únicos frutos que estão expostos à zakah, à esmola obrigatória, são as passas e as tâmaras. Então passamos agora a estes 3 pontos, ou a estas 3 características que têm de estar obrigatoriamente presentes num produto, ou num grão, num tipo de grãos, para que possamos fazer a analogia com os grãos que foram mencionados anteriormente, que são a cevada, o trigo e o centeio. Então, as 3 características, ou os 3 pontos, são os seguintes. O primeiro deles é al-qut. Al-qut. O segundo é al-makil. E o terceiro é al-muddakhar. Qut, ou perdão, melhor dizendo, qut, makil e muddakhar. Então, qut, qual é o sentido de qut? O primeiro destes pontos é qut. Quer dizer que este produto que seja uma substância alimentar. Para que possamos comparar um produto aos produtos que foram mencionados anteriormente, este produto tem de ser, em primeiro lugar, obviamente, uma substância alimentar. Tem de ser um alimento. A segunda característica é makil, que se possa medir. E este ponto vai ser esclarecido bi'idhnillah já a seguir. Que se possa medir. O terceiro ponto, ou a terceira característica, é que é muddakhar, que se possa conservar muito tempo. Que se possa conservar muito tempo. Melhor dizendo, que se possa armazenar. Que se possa armazenar. Então estas são os 3 pontos, ou as 3 características que um produto tem de ter para que se possa comparar por analogia aos produtos que foram mencionados nos textos sagrados. Eu repito mais uma vez, o primeiro que é que seja uma substância alimentar, o segundo é que se possa medir e o terceiro é que se possa conservar, que se possa armazenar. E podemos dar um exemplo de produtos para que possa ser mais claro e que possamos esclarecer este ponto. Podemos dar exemplos de produtos que foram comparados por analogia aos produtos mencionados anteriormente e sobre os quais é obrigatório de dar a zakah, a esmola, a sadaqah, como disseram os sábios. E entre eles podemos mencionar, por exemplo, o caso do arroz. O caso do arroz, do milho, das lentilhas, do feijão e outros tipos de grãos. Então os sábios disseram que, por analogia à cevada, ao trigo e ao centeio,
temos de dar a zakah também sobre as plantações de arroz, de milho, de lentilhas, de feijão e outros produtos que não podemos mencionar agora todos, mas damos aqui apenas alguns exemplos a fim de esclarecer as coisas. Então, repito mais uma vez, para que possamos fazer a analogia de um produto, as três características mencionadas anteriormente têm de estar presentes. A primeira que seja uma substância alimentar, a segunda é que se possa medir e a terceira é que se possa armazenar. Vamos agora esclarecer um ponto, que é qual é o sentido de que se possa medir. Qual é o sentido de que se possa medir? O que é uma substância que se pode medir? E é um ponto acerca do qual já falámos anteriormente nas aulas anteriores. Mas, para que seja mais claro, voltamos a repetir aqui. O sentido de que se possa medir quer dizer que seja medido e não pesado. Que seja medido e não pesado. Ou que seja medido e não vendido à unidade. Então, para que este produto possa ser comparado por analogia aos produtos mencionados anteriormente nos textos sagrados, tem de ser medido obrigatoriamente e não pesado. E também não pode ser vendido à unidade. Então, para que um produto possa ser comparado por analogia aos produtos anteriormente mencionados nos textos sagrados, tem de ser medido e não pesado. E também não vendido à unidade. Que seja medido, tem de ser medido com as unidades de medida proféticas que foram mencionadas anteriormente, na aula anterior, que são al-wasq, as-sa' e al-mud. Na aula anterior falámos de al-wasq, falámos também de as-sa' e falámos de al-mud. Então, para que um produto possa ser comparado por analogia aos produtos anteriormente mencionados, tem de ser um produto que é medido. E não pesado e também não vendido à unidade. Como por exemplo, podemos dar exemplos, como por exemplo, as batatas, por exemplo. As batatas são vendidas ao quilo. Também as bananas, por exemplo. As laranjas. E quanto à unidade, há vários alimentos que são vendidos à unidade. Como por exemplo os melões, as melancias, os abacates, etc. Isto é o que me vem à ideia a mim, não é? Mas o que temos de compreender aqui é que para que esse alimento possa ser comparado de maneira possamos fazer a analogia com os produtos mencionados anteriormente nos textos sagrados, esse produto tem de ser medido e não vendido à unidade e não pesado. E tem de ser medido com as unidades de medida proféticas, que são al-wasq, as-sa' e al-mud. Então, depois destas precisões, espero que seja claro para todos, no entanto faço o meu possível para que seja compreensível. Depois destas precisões, é benéfico de dizer que, por esta razão, não é obrigatório de dar a zakah nos legumes, por exemplo. É benéfico aqui de lembrar e de esclarecer que não é obrigatório de dar a zakah, a esmola obrigatória, sobre os legumes, por exemplo, que são as batatas, as cenouras, etc. Nem nos frutos. Não é obrigatório de dar a zakah, a esmola obrigatória, sobre as plantações de frutos. Como, por exemplo, os limões,
as laranjas, as bananas, as maçãs, etc. Então, repito mais uma vez, não é obrigatório de dar a sadaqa, a zakah, a esmola obrigatória sobre as plantações agrícolas dos legumes, como por exemplo as batatas, as cenouras, etc. E também não é obrigatório de dar sobre os frutos, como os limões, as laranjas, as maçãs, as bananas, etc. E isto porquê? Qual é a razão? Porquê que não é obrigatório de dar a zakah, a esmola, sobre os legumes e os frutos que foram mencionados anteriormente? Porquê que não é obrigatório de dar a zakah sobre as colheitas de batatas e de cenouras e de limões e de laranjas e de bananas e de melancias e de melões, etc. Porquê? A razão é que, apesar de serem alimentos, apesar de serem substâncias alimentares, não são medidos. Não são medidos, mas sim pesados. Mas sim pesados. Isto é, são vendidos ao quilo. Ou são vendidos à unidade. E também não podem ser conservados. Não podem ser conservados, pois se estragam, apodrecem, se não forem consumidos rapidamente. Como todos sabem, estes produtos que foram mencionados, se não forem consumidos rapidamente, acabam por se estragar, acabam por apodrecer. Não são produtos que se possam conservar, não são produtos que se possam armazenar. E também não são produtos que são medidos. Não são medidos através de as-sa'a ou de al-mud ou de al-wasq. Estes produtos que foram mencionados, como as batatas, as cenouras, os limões, as laranjas, as bananas, as batatas, as melancias, os melões, etc. Não, as mangas, por exemplo, também podemos mencionar as mangas, são frutos que não são medidos, mas que são pesados ou que são vendidos à unidade. Então, mesmo se são alimentos, não são medidos e também não podem ser conservados. E como dissemos, e repito, as três características têm de estar presentes no produto para que ele possa ser comparado por analogia aos produtos mencionados nos textos sagrados. Se, por exemplo, for um alimento e que se possa conservar, mas que não se pode medir, esse produto não pode ser comparado por analogia. Se for também um produto, por exemplo, que se pode medir, mas que não se pode conservar, esse produto não pode ser comparado por analogia. Resumidamente, as três características têm de estar obrigatoriamente presentes no produto para que esse produto seja exposto à sadaqa, à zakah, à esmola obrigatória. Depois o autor passa a um ponto que foi visto anteriormente, mas que aqui vai ser um pouco mais detalhado, que é o nisab, que é o limite mínimo requerido para que a zakah seja obrigatória nos produtos anteriormente mencionados. Então, de acordo com o hadith anteriormente mencionado, na aula anterior, é obrigatório de dar a zakah logo que a colheita atinge 5 awsuq. Logo que a colheita atinge 5 awsuq, é obrigatório de dar a zakah. Então, o valor mínimo requerido são 5 awsuq, como foi mencionado na aula anterior. E um wasq também foi esclarecido na aula anterior. Um wasq são 60 vezes um só', se baseando no só' profético, que é, como vimos, 4 vezes um mud. Portanto, o nisab são 300 só', são
300 só. Pois vimos também anteriormente que um wasq pesa aproximadamente 122 kg e 4 gramas. Então basta multiplicar por 5 para conhecer o nisab, para conhecer a quantidade mínima requerida, que é de 612 kg. Então, 5 awsuq é o equivalente de 612 kg. Portanto, a partir de 612 kg de colheita, é obrigatório de dar a zakah. É obrigatório de dar a sadaqah, a esmola obrigatória. Então temos aqui o nisab, a quantidade mínima requerida para que a sadaqah, a esmola, seja obrigatória sobre as plantações mencionadas anteriormente nos textos sagrados, mas também todas as plantações que comparamos por analogia às 5 mencionadas nos textos sagrados. Portanto, a partir de 612 kg de colheita, é obrigatório dar a zakah, é obrigatório dar a esmola. E podemos dar um exemplo, a fim de esclarecer este ponto, podemos dar um exemplo. Por exemplo, um agricultor semeou ou plantou trigo. E este trigo que plantou o irrigou com a sua própria água, pelos seus próprios meios. Este agricultor plantou trigo e irrigou este trigo, a sua plantação, com a sua própria água. Com a sua própria água. E no momento da colheita do trigo, recolheu, por exemplo, 1000 quilos. Recolheu 1000 quilos de trigo. Então este agricultor tem de dar como zakah 5% da colheita, que é 50 quilos. 5% de 1000 quilos são 50 quilos. Caso não tenha irrigado, passamos agora a um segundo ponto. Falámos anteriormente do agricultor que plantou trigo e que o irrigou com a sua própria água. Agora vamos falar do mesmo agricultor, mas que não irrigou a sua plantação com a sua própria água. E este ponto também foi mencionado nas aulas anteriores. Então, caso não tenha irrigado o seu trigo, mas que tenha sido irrigado unicamente pela chuva, imaginemos que esta plantação de trigo deste agricultor foi irrigada unicamente pela chuva, ou, por exemplo, por um rio que corre perto desta plantação. Então, neste caso, dá como zakah 10%. 10% da colheita, que é o equivalente de 100 quilos. O equivalente de 100 quilos. E para terminar, o autor, e aqui se termina a explicação deste subcapítulo, que é a esmola obrigatória sobre as colheitas. Para terminar, o autor disse: e a zakah dos grãos ou dos cereais só se torna obrigatória logo que secam. E prestem bem atenção, porque este é um ponto
muito importante. É uma precisão do autor muito importante também, para que possamos compreender este subcapítulo. Então o autor disse que a zakah, a esmola dos grãos ou dos cereais, só se torna obrigatória logo que secam. Logo que secam. E a dos frutos, que é o caso das uvas e das tâmaras, logo que amadurecem. Logo que amadurecem. Então, no caso dos grãos e dos cereais, a esmola só se torna obrigatória logo que secam. Logo que os grãos ou logo que os cereais secam. Quanto aos frutos, só se torna obrigatória logo que os frutos amadureceram. Logo que as uvas ou as tâmaras estão maduras, aí se torna obrigatória a esmola. E, evidentemente, tudo isto é no momento da colheita. No momento da colheita, pois isto também é uma condição, que é que a zakah se torna obrigatória, como foi dito na primeira e na segunda aula, no momento da colheita. No momento da colheita, consoante a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, no versículo 141 da Surat Al-An'am: e deem o seu direito no dia da colheita. E deem o seu direito no dia da colheita. Aqui se termina a explicação da zakah, das culturas, e o autor passa à explicação da zakah sobre o ouro e a prata, e deixamos este novo subcapítulo para a próxima aula. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.